Shalom, queridos, eu sou Marcelo, teólogo cristão, trazendo mais uma aula bíblica teológica para o seu crescimento espiritual, intelectual e eclesiástico, ok? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre legalismo e libertinagem. Esse é o tema da nossa aula de hoje, ok? Preste bastante atenção, pegue papel e caneta, a sua Bíblia, e vamos estudar Bíblia e teologia em uma perspectiva poderosa da Palavra de Deus. Legalismo e libertinagem. Os textos base que dá fundamento para a nossa aula de hoje está em Gálatas capítulo 3, versos de 1 a 3, o primeiro que vamos ler, o segundo em Judas, capítulo único, versículo 4. Vamos ler então? Está com a sua Bíblia aí. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Gálatas capítulo 3, versos de 1 a 3. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transforma em libertinagem a graça de Deus e nega o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Judas, capítulo único, versículo 4. Ok? Então entenda, nós vamos falar sobre o legalismo e sobre a libertinagem. São duas coisas que estão presentes, certo? Estão presentes na vida de muitos cristãos, certo? Mas nós devemos entender algo em especial nessa aula. Vou te explicar tanto o que significa a libertinagem, o que significa o legalismo, porque nós não devemos trilhar esses dois caminhos, não pender nem para um nem para o outro, e trilhar apenas o caminho verdadeiro que é Cristo, ok? Tanto o legalismo quanto a libertinagem são caminhos, ok? São caminhos, mas existe um único caminho, ok? Que não está nem de um lado nem de outro desses aqui, que é Cristo. Cristo é o caminho que leva à perfeição. Cristo é o caminho que nos leva a viver uma vida eterna com Deus, o nosso Pai. Ok? A verdade é que, por um lado, temos pessoas tentando serem salvas pelas suas próprias obras, que chega a desvalorizarem o que Cristo fez. Isso é legalismo. Okay? As pessoas tentando se justificar com seus próprios atos e ações de justiça. Por outro lado, temos pessoas abusando da graça de Deus com as seguintes afirmações. Por exemplo, se o que eu faço ou deixo de fazer não faz sentido não faz com que Deus mude a meu respeito, que me ame mais ou que me ame menos, se isso não vai fazer diferença, eu posso fazer o que quiser e nada vai mudar. Estão distorcendo a verdade e isso é libertinagem. Por quê? Porque isso não é verdade. Quem realmente está livre, recebeu a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, primeiro que nem pensa assim. Segundo, não vai andar desse jeito. Por quê? Porque os pensamentos que regem, ok, a mentalidade dessas pessoas, os pensamentos que trilham, ok, nas vias neurais dessas pessoas, os pensamentos que cruzam o coração dessas pessoas, são pensamentos de paz, são pensamentos de alegria, são pensamentos de crescimento espiritual e não de mal, e não de prostituição, de lascívia, e nem de nada que desagrada o nosso Deus e Pai em Cristo Jesus. Okay? Tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é agradável, é que nós vamos então nos interessar. É óbvio que as coisas pecaminosas
elas são, entre aspas, atraentes. Porque se não fosse, o ser humano não caía em pecado, não caía em erros. No entanto, todavia, os erros, as falhas dos seres humanos, dos cristãos, não é uma prática, ok? E sim um deslize, ok? Um momento de fraqueza que a pessoa caiu, mas logo já se levanta, se arrepende e segue caminhando o caminho verdadeiro, que não é nem o legalismo, nem a libertinagem, ok? E sim, Jesus Cristo, o Senhor, certo? Dito isso, vamos fazer uma definição então desses dois termos, legalismo e libertinagem, para a gente saber identificar e também entender os termos. Legalismo é um termo que os cristãos evangélicos usam para descrever, e temos também na teologia cristã, é uma posição doutrinária que enfatiza um sistema de regras e regulamentos para alcançar salvação e crescimento espiritual. Isso é legalismo. É o famoso merecimento, certo? Libertinagem. Do grego é azélgia. Isso significa luxúria desenfreada, excesso de licenciosidade, lascívia, libertinagem e caráter ultrajante, imprudência. Isso significa, ok, que desde os dias de Judas, ok, Judas, o apóstolo, o meio-irmão de Jesus, e não o traíra, é o meio-irmão de Jesus. Desde esses tempos havia uma galera distorcendo o real sentido da graça, tornando-a em libertinagem, um tipo de liberou geral, ok? Você já viu isso nos seus dias? Você identifica isso com os lugares onde você já passou, onde você já esteve, com algumas pessoas que você já ouviu? Acredito que você já percebeu isso em algumas situações e lugares. Mas vamos então para o primeiro ponto da nossa aula. Os legalistas não vivem pelo que Cristo fez, e sim pelo que eles o fazem ou acreditam que conseguem fazer. Gálatas capítulo 2, versos 16. A seguir, no próximo capítulo, ok? Que é o capítulo 3, versos de 1 a 9, Paulo ele continua a exortação à suma do legalismo dos irmãos da galáxia, né? Eles estavam vivendo uma maneira legalista, um tipo de legalismo. Então, sendo que os da fé são abençoados, que a Bíblia vai dizer que os da fé são abençoados com o crente Abraão, dentro desse contexto, e os que vivem pelo merecimento próprio, que vivem com base na lei, eles são amaldiçoados, como podemos ver dos versículos 10 e 11 de Gálatas 3, certo? É muito importante que você anote essas referências e consulte aí na sua Bíblia para você entender o verdadeiro sentido, certo? Do que nós estamos ensinando aqui. É muito importante que nós compreendamos essa diferença sem perdermos para um lado ou para o outro. Porque muitas vezes nós não queremos ser legalistas, estamos certos ao pensar assim. Mas às vezes nós pendemos para a libertinagem, para o lado do liberalismo. Por quê? Porque nós achamos que agora, como não vivemos pela lei, nós podemos fazer o que queremos. E isso não é verdade. Tanto que quem realmente teve uma experiência real com Cristo, a sua vida foi transformada, recebeu uma nova natureza, e essa nova natureza clama Abba Pai, ok? Quer ter um relacionamento genuíno e contínuo com o Senhor, ok? Pois o motivo de muitas pessoas viverem libertinagem, ok? É porque dizem, se não tem lei, não tem por que obedecer, o que é um engano terrível, que a Bíblia diz que a lei chegou ao fim, e está falando da lei do sacerdócio levítico e não de todo e qualquer tipo de lei. Nós não vivemos em um território sem lei, nós vivemos fora da dispensação da lei do sacerdócio levítico,
ok? Mas devemos nos submeter à lei do Espírito de Deus, que é que nos direciona, nos guia a viver uma vida reta no Senhor. Letra A. Problema do legalismo é a carnalidade. Todo legalista é carnal, anota isso. Todo legalista é carnal. Pois a Bíblia diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa com Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Gálatas capítulo 4, versos 28 e 29. Está dizendo o seguinte: os legalistas, eles perseguem os que vivem na liberdade de Cristo. Não estou falando dos libertinos. Daqueles que vivem na liberdade de Cristo. Aqueles que não vivem pelas regras, pelos regulamentos. Não pode, não devo, não toca, não mexa. Essas pessoas que não seguem isso, mas que são direcionadas pelo Espírito, eles são perseguidos, ok? Pelos legalistas. Por quê? Porque os legalistas vivem com base na não toca, não mexa, não pega, não toque. E os outros não. Então eles pensam, logo, essa galera, eles não são cristãos verdadeiros, porque não estão seguindo esses métodos que nós seguimos. Sendo que, na verdade, esses é que realmente estão seguindo. São cristãos verdadeiros e não religiosos legalistas como esses. Mas não estou julgando os legalistas, ok? Eu só estou dizendo que existe um caminho, que é o verdadeiro caminho, que é Cristo, que é o que nós devemos trilhar. Ao dizer isso, não estou julgando os legalistas e nem os libertinos. Eu só estou dizendo que nós não devemos trilhar nem este e nem aquele caminho. E que tanto este que está desse lado quanto aquele precisa deixar esses caminhos e trilhar o verdadeiro caminho que está no centro, qual é o Senhor Jesus. Consegue entender isso ou não? Escreve nos comentários que você está entendendo. Letra B. Recebemos o Espírito Santo pela pregação da fé e não por obras da lei. Ok? Os da fé são espirituais e vivem em obediência à vontade de Deus, pois sabem que foram feitos filhos de Deus pelo precioso sangue de Jesus. Ok? A Bíblia diz: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todo quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, versos de 9 a 11. Então é muito interessante que nós venhamos entender que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão é abençoado e recebeu uma grande bênção, e todos nós que somos da fé somos abençoados com ele, ok? Mas é muito interessante entender, na verdade, que os que não são da fé, os que seguem os rudimentos da lei mosaica, da lei do sacerdócio levítico, eles vivem debaixo de maldição. Por quê? Porque não cumprem toda a lei. E a Bíblia diz que se tropeçar em um ponto sequer, Tiago, o apóstolo, diz isso, é réu, é culpado de toda a lei. Então, e ninguém jamais conseguiu fazer isso. Nenhum ser humano sequer, nós não conseguimos. Então, vendo isso, o único capaz de fazer isso foi só o Cristo. Mas nós devemos entender então que nós devemos caminhar pela fé. O justo vive por fé, e não por obras da lei. João capítulo 15, versos 10 e 11 diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. João 15, versos 10 e 11. Por que eu estou lendo esse versículo para você entender? É para que você entenda que nós não vivemos em um território sem lei. Nós só não estamos submetidos à lei ou às leis do sacerdócio levítico. Ok? Então, quem entendeu a mensagem do Evangelho vive em um santo procedimento, não para tentar merecer alguma coisa,
porque o Senhor merece nosso bom comportamento. Não porque nós somos, não para nós tentar merecer alguma coisa. A verdade é que quando alguém é legalista, tudo que faz, né, o faz porque ele se acha bom. Quando alguém é espiritual, tudo que ele faz, né, o faz porque o Senhor é bom e merece do nosso bom comportamento de filhos e filhas, ok? Para a glória de Deus. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versos 17 a 19. Então nós precisamos entender isso. Uma vez que nós compreendemos isso, nós não vamos viver tentando merecer alguma coisa, porque nós já sabemos que não merecemos coisa alguma. Mas o precioso sangue de Jesus é que nos livra, é que nos libertou de todo mal, de toda impureza, que os nossos pais na carne legaram para nós. Nós herdamos o legado do pecado, da natureza pecaminosa dos nossos pais terrenos através de Adão e Eva. Mas em Cristo nós recebemos uma nova natureza. Nós fomos remidos, lavados, purificados e ganhamos uma natureza nova, na qual nós pensamos segundo os pensamentos do alto, os pensamentos de Cristo. Uma vez que nós falamos sobre o legalismo, vamos falar agora o segundo ponto, sobre os libertinos. Vive uma vida liberal em nome de uma graça cujo não o conhece. Judas capítulo único, versículo 4, que a gente leu no início. Então nós precisamos entender que os libertinos, eles falam de uma graça, de uma licenciosidade em nome da graça que não existe. Eles não entendem isso. Eles estão vivendo uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, em nome de uma graça que eles não conheceram. Porque se tivesse conhecido, eles não estavam vivendo dessa maneira e nem pensando em tais coisas. A Bíblia diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Judas capítulo único, versos 17 e 18. Letra A desse segundo ponto. A verdade é que muitas pessoas têm criado uma doutrina que chamamos de teologia de um versículo. O que isso significa? As pessoas pegam um versículo da Bíblia e tentam criar uma doutrina em cima disso. E é por isso que nós devemos compreender, estudar a teologia, estudar a Bíblia Sagrada por inteira. E todo cristão precisa ter um senso, um entendimento comum da hermenêutica bíblica. Por quê? Se você ainda não estudou, te recomendo que estude e entenda os princípios de interpretações, as leis de interpretações, os métodos de interpretação da Escritura Sagrada, porque você precisa entender a Escritura por inteiro, para não incorrer no erro da teologia de um versículo que muitos vêm fazendo. Pega um versículo da Bíblia e esse versículo vai se tornar o selo do entendimento que esse cara tem a respeito de tal assunto que está falando, pregando, ensinando. E não expondo de fato o que o texto bíblico contextualizado está ensinando verdadeiramente. Isso é um erro e traz muitas heresias para dentro das igrejas. Então essas pessoas pegam partes da Bíblia que lhes interessa e condenam o restante da Bíblia. A verdade é que essa teologia de um versículo tem feito tantas distorções da palavra de Deus que tem induzido muitos a viverem uma vida libertina
achando que estão certinhos e os demais errados. Eles nos chamam de legalistas às vezes, e os legalistas de fato os chamam de seitas, e eles, os donos da verdade absoluta. Então, muitos estão indo por essa estrada, trilhando esse caminho. Nós precisamos prestar bastante atenção nisso, porque isso é muito perigoso. Letra B. O problema da libertinagem é a distorção da verdade bíblica. Para poder viver uma vida libertina, uma vida liberal, uma vida escandalizada, eles distorcem a Bíblia, para poder dizer que a Bíblia está dizendo algo que na verdade ela não está dizendo. A verdade é que muitos pregadores modernos da graça estão pregando apenas partes da Bíblia que lhes interessam e condenando o restante da Escritura. E fazendo isso, eles conseguem distorcerem a verdade completa, promovendo então libertinagem na vida de seus seguidores. Judas já dizia isso no seu tempo, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e nega o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Judas capítulo 1, versículo 4. Para concluir a nossa aula, gostaria então que nós entendêssemos que a verdade é que não devemos andar confiado nem no que nós fazemos, ok? E nem andar baseado nas nossas vontades, ok? Porque uma vez que nós entendemos o grande amor de Deus, nós vamos viver uma vida cristã genuína. O que isso significa? Não significa que nós somos perfeitos. No meu livro Alinhando-se com a Vontade de Deus, tem uma frase que eu digo o seguinte: uma vida alinhada com a vontade de Deus não é uma vida perfeita, e sim uma vida que cumpre o propósito, ok? Então nós não devemos ser nem legalistas e nem libertinos. Não ser legalista significa que nós entendemos que nós vamos viver apenas com base naquilo que Jesus Cristo realizou por nós. O que Ele fez é suficiente para nos garantir vida eterna e tudo o que nós precisamos. E não viver na libertinagem é entender que nós somos propriedade exclusiva de Deus e devemos viver com base em Sua vontade e não nas nossas vontades. É o verdadeiro negar a si mesmo para viver o plano e o propósito de Deus, ok? A Bíblia diz mais: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogita das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Romanos capítulo 8, versos de 1 a 5. Então nós devemos entender que a vida que nós devemos viver não é uma vida legalista e nem uma libertina. O que nós devemos viver de fato é uma vida cristã, que nada mais é do que viver com base naquilo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez por mim e por você. Entendendo então que nada que nós venhamos fazer, ok, ou deixar de fazer, de fato, vai mudar o que Deus pensa e fez a nosso respeito. Até mesmo porque quando Ele fez, foi antes mesmo de nós nos tornarmos seus filhos. Nós éramos ainda criaturas, pecadores. A Escritura vai dizer o quê?
que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Hoje que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus, justificados em Cristo Jesus, santificados em Cristo Jesus, filhos de Deus em Cristo Jesus, porventura Ele não vai nos dar tudo o que nós precisamos e proporcionar uma vida abundante para nós? Pensamos nisso. Bom, a nossa aula fica por aqui. Eu te vejo na próxima, em nome de Jesus. Sou Nilson Marcelo, teólogo cristão, e é uma honra, é um prazer compartilhar essa aula poderosa com você.